É um prazer estar novamente aqui com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. O meu nome é Júlia Medin, trabalho com terapia sistêmica e constelação familiar. E hoje eu trago uma convidada muito especial que nós vamos debater e conversar sobre um conteúdo que é o relacionamento de casal, no olhar, através do olhar sistêmico. Então eu já vou passar para ela mesma se apresentar. Então, meu nome é Ângela Paula Prado, trabalho como psicanalista na minha cidade e também como consteladora sistêmica familiar. A Ângela, ela é de Chapada. Nós já fizemos um programa junto anteriormente, há um tempo atrás, né, online. Isso. E hoje ela nos deu, né, o prazer de vir pessoalmente aqui gravar o programa comigo. Isso. Então, eu estou muito agradecida, fico muito feliz. E gostaríamos muito que vocês, se pudessem interagir dentro das redes sociais da TV, compartilhando questionamentos que surgem, coisas assim, em relação a esse tema, que é o relacionamento de casais. Primeiramente, nós vamos trazer o que causa desequilíbrio, né, desarmonia numa relação de casal. E depois a gente traz o que equilibra, o que traz a harmonia dentro do relacionamento de casal através do olhar sistêmico. Isso. Então, Ângela, eu te dou a palavra para você iniciar comentando algum tema, né, que traz o desequilíbrio. Dentro do que eu percebo, assim, dos meus atendimentos com constelação, é muito a desordem nos papéis, né, nas funções do casal, que a família se inicia, né, como a gente observa. Primeiro começa o relacionamento afetivo, né, onde o casal, por amor, né, ele se une para o início de uma nova família. E quando esses papéis eles estão bem definidos dentro da função do homem e da mulher, né, é uma família que vai se estabelecer com o fluxo do amor saudável. E quando esses papéis eles estão trocados, né, ou em disfunções, por exemplo, quando a mulher olha para o marido e lá no psiquismo, na sua alma, ela sente que ela enxerga o pai ou a mãe, ou cobra situações que faltou na infância para este homem, que hoje é seu relacionamento afetivo, causa uma desordem. Isso acontece tanto para o homem quanto para a mulher, né, Ju? E a gente acaba observando essa disfunção muito forte. E quando chegam os filhos, isso aí bagunça um pouquinho mais, né? Aonde muitas vezes agora nesse nova função que é pai, se vê como filho da esposa junto com os próprios filhos, então bagunça muito. A gente percebe muito isso, né, dentro dos atendimentos, e o quanto isso traz consequências, né, para a família quando os papéis estão em desordem. Né? Acontece também bastante desse caso, a mãe tá no lugar de filha do esposo, e quando tem uma filha mulher, acontece muito de rivalizar com a própria filha. Isso. E disputar atenção, carinho e tudo mais do esposo, né, com os filhos. Isso. E o mesmo acontece quando o homem tá no lugar de filho da esposa e chega os filhos, independente também de ser menino ou menina, acontece essa disputa de atenção e rivaliza com o próprio pai, né? O pai rivaliza com os filhos. Então isso é uma constante, né, que causa muito transtorno, muito desequilíbrio, muitos conflitos dentro do sistema familiar. E muitas vezes isso é aprendido já na família de origem, tanto do marido quanto da esposa. Sim, né, aonde a prioridade, por vezes, acaba sendo a própria família de origem e não atual. Isso. Aonde que a precedência deveria ser, se fosse saudável, a família atual. A precedência, a família de origem,
e a prioridade é a atual. Isso, exato. Então, quando se inicia a nova família, então essas crianças precisam enxergar o pai como pai e a mãe como mãe, né, dentro das funções, para que haja essa ordem, né. Então, algo que eu ensino que é muito simples, né, quando os filhos começam a aprender e os pais são exemplos e os filhos aprendem muito pelo exemplo, né, Júlia, não tem como falar de casal sem falar também de filhos, né. Leva, digamos, esse objeto para o teu pai, leva esse objeto para a tua mãe, porque assim tu já vai estar estabelecendo para o filho essa ordem, né? Porque se eu coloco, leva pro pai ou pra mãe, então quer dizer que o pai é meu e teu também? E cadê o meu pai ou cadê minha mãe, né? Então é algo tão simples, mas que causa uma ordem dentro do psiquismo dos filhos muito boa, né? Para que o fluxo dessas relações sejam saudáveis, Sim. né? E tem também a questão do próprio relacionamento do homem e da mulher. Quando um começa a chamar o outro de pai e mãe, isso, acaba o interesse, a parte do casal. A parte do interesse afetivo de estarem juntos, o momento íntimo do casal, não tem mais há um desejo, a paixão. E né? Acaba sendo rompido. Isso. Porque um se torna pai e mãe do outro. Né? E pra criança, no momento ainda infantil, a criança ainda não entra na culpa, na distorção, né? Mas quando é um adulto, filho adulto já, ou adolescente, e os pais se tratam dessa maneira. Ou inclusive, por vezes também eu observo bastante que os pais chamam os próprios irmãos de tio, tia. Ou o filho nasce e os pais começam a chamar de mano, né? E chamar os próprios pais que antes eram pais de avós, né? Vai com a avó. Então, esse sair do lugar nas relações causa, né, uma desordem muito grande. E a importância do relacionamento, né? O quanto que o filho se sente amado quando ele percebe essa amorosidade, né? Esse respeito, esse amor de homem e mulher no pai e na mãe, né? Então, é muito importante, né? No que nasce um filho tem toda essa parte do puerpério, que é uma fase muito importante para a mulher e que a rede de suporte precisa ser muito grande, né, Júlia? Com o marido e com toda a rede de auxílio, né, na chegada e na organização desse novo integrante da família, é muito importante. E depois, né, com toda essa nova dinâmica sendo estruturada, né, a rotina desse bebezinho que chega, o casal poder também ir voltando, né, para essa relação afetiva, o quanto isso é importante dentro da família. Tendo os momentos íntimos a dois. Isso, né? O carinho, né? Um jantar a dois, essa parte afetiva do casal é muito importante, que muitas vezes acaba nesse distanciamento, dando uma esfriada e o casal muitas vezes não consegue retornar. Né? E a criança, o novo elemento, acaba se sentindo inconscientemente, captando essa energia, porque a criança, na sistêmica, ela faz toda a leitura do inconsciente coletivo familiar. Então, se há um afastamento, ela se autorresponsabiliza, o afastamento dos pais, ela se autorresponsabiliza, como se a chegada dela tivesse sido responsável pelos pais, pelo relacionamento do casal, porque a criança não sabe desassociar pai e mãe de homem e mulher. Isso. Então, ela compreende que ela é a responsável por esse afastamento, por culpa dela, o pai e a mãe não estão mais disponíveis um para o outro, exatamente. Então a criança fantasia bastante, né? Ela tem puro amor, né? E muitas vezes no caso, quando há também uma separação, né, Júlia, é muito importante também, né, o casal poder entender que se separa como homem e mulher e não como pais. Então isso é algo muito importante também nas famílias e poder entender isso, e quando se chega a formar uma nova família, também poder entender que se vem de uma família anterior,
se tem filhos, poder saber o lugar de cada um, também respeitar o lugar da primeira esposa, e a segunda esposa também respeitar o lugar da primeira e entender que agora é a segunda. Então, os lugares no sistema familiar são muito importantes, assim como a chegada dos filhos na família, né? Essa chegada dos filhos e se tratando de irmãos, saber a ordem é muito importante. E aqui a gente também olha para quando um bebezinho não consegue chegar à gestação até o final, quando há abortos. Então, também essa inclusão dessa gestação que foi interrompida por uma justa razão, também ter o seu olhar e o seu lugar, o que causa também um impacto muito grande quando não é olhado, né? Então, essa ordem de filhos também ser respeitada. Então, não tem como falar de um assunto só sem integrar tudo, porque justamente é sistêmico, né? Sim, e em termos de relacionamento de casais, nós, filhos, quando nós aprender, onde que a gente aprende a se relacionar? Justamente dentro do relacionamento lá do nosso pai e nossa mãe. Então, muitas vezes o reflexo de tudo que aconteceu lá é trazido para o nosso relacionamento atual. Então, isso é a forma que a gente tem de se relacionar que foi aprendido lá com os nossos pais. Só que se a forma lá é uma forma em desordem, conflituosa, onde não tem uma ordem, né? Cada um em ordem, cada ordem um em amor em ordem, como diz o Bert, vai trazer, e aqui é onde se perpetua, né? Repetindo e vai passando para as gerações futuras, porque o que tu aprende, tu leva como certo, como é o ideal para a próxima geração, né? E a criança, né, ela aprende muito mais, não pelas palavras, mas sim pelos atos dos pais, pelas atitudes. Pelo exemplo. Pelo exemplo, exatamente. Isso. Então, dependendo de como é esse relacionamento, se tá, sabe, não estão dentro do homem, mulher, né, marido, mulher, não, a criança entende que ali tá faltando algo, e a tendência da criança é assumir o lugar que está disponível. Um exemplo, vou fazer aqui com as minhas mãos. Quando é um relacionamento de casal, são dois adultos iguais se relacionando, né, entraram junto no mesmo tempo na relação, começou com os dois. Então, ambos é que constitui essa relação, né? Mas se um tá buscando educar o outro, digamos assim, quem educa o parceiro, a parceira, né? Quem educa é pai e mãe. Então, assim, eu vou fazer com que esse meu marido seja do jeito que eu quero. Eu vou para um lugar de mãe do marido. Isso. E daí, quando entra uma criança aqui, ela tende a ir para esse lugar que seria o da mãe, para ficar em ordem com o pai. Ela tende a ir para o lugar que está vazio, ocupar o lugar que está vazio. E isso é um desgaste muito grande, porque não só ela não tem condições, né, psicológicas, emocionais, tudo mais, para ir para um lugar, né, da esposa do pai, ou o filho pode ser também aqui tanto masculino quanto feminino. E também, Júlia, complementando, né, a criança vai ocupar sempre aquele lugar que está vazio, que não está ocupado, né, e ela faz por amor. Mas é bem importante repassar, assim, para quem está chegando aqui a primeira vez, né, que isso acontece a nível psíquico, né, a criança faz por amor e ela vai compensar o sistema, né, dentro desse amor puro que ela tem. Então, ela ocupa o lugar, às vezes, da mãe, às vezes do pai, ou até mais para trás ainda, o lugar da avó, do vô, de um tio, né? Ou dos irmãos, na ordem de irmãos, se ela é a segunda, ela vai para o lugar primeiro. Exato. Se ela percebe, assim, que ela quer salvar os irmãos, muitas vezes o filho caçula pode estar ocupando um lugar do filho mais velho, ou o filho mais velho. Então, é esse estar no lugar, em todas as relações no sistema familiar, é onde a nossa vida fica leve. Quando tu sai do teu lugar, e a gente às vezes recebe para fazer constelação, as pessoas, minha vida tá muito pesada. Então, no momento que ela coloca os bonequinhos, que ela vai colocar de uma forma consciente, mas que a gente lê de uma forma inconsciente, a gente percebe que ela não tá no lugar dela. Então, se ela não tá no lugar em uma relação, é muito provável que ela tá fora do lugar em outros contextos da família. Às vezes ela não está no lugar lá na família de origem,
como filha dos pais, querendo ser mãe e pai dos pais. Às vezes ela não está no lugar aqui na relação de relacionamento, ela está querendo ser maior que o marido ou maior que a esposa, né? Sendo pai e mãe do próprio marido ou da própria esposa. Ou então, muitas vezes, numa criança adoecida, ela quer que o filho seja mãe e pai dela. E aí aqui é onde fica muito pesada realmente a vida de quem sai do seu lugar nas funções da vida, né? E como a gente está falando de relacionamento, é muito importante a gente ficar, como a Júlia colocou o exemplo, né? Lado a lado, porque o casal é igual, irmãos são iguais. É na linha horizontal, tem o mesmo valor e a mesma importância. E é muito importante as pessoas ficarem no lugar. Gostaria de acrescentar mais uma disfunção em relação a irmãos. Por vezes também, dentro de um relacionamento de casal, os irmãos dos parceiros, eles, por algum motivo, um dos parceiros, na linha de irmãos, ele, por ser mais velho, por vezes, assume um papel de mãe dos irmãos ou pai dos irmãos. E quando essa pessoa traz para o próprio relacionamento, o relacionamento atual, os irmãos que eram da família lá de origem, ela pode causar uma desordem em relação aos próprios filhos. Porque daí há um conflito, uma disputa, porque esse irmão que está aqui dentro do relacionamento atual, dessa irmã mais velha, digamos assim, ele entra inconscientemente, tudo é muito inconscientemente, tá deixando bem claro isso, a nível de alma, sabe? Muito inconsciente. Entra para um lugar de disputa com os próprios sobrinhos. E esse marido ou essa esposa, que seria o cunhado, ele fica totalmente fora do seu lugar na vida dessa esposa ou desse esposo, porque é como se essa esposa ou esse esposo, no momento que vai para esse lugar de mãe dos próprios irmãos, ela se torna grande, maior, esse marido não chega também nela. Ou, se é o marido que faz isso com os irmãos também, o exemplo é o mesmo, vale para ambos os sexos, tá? É pesado demais quando, digamos, já tem a disfunção na família de origem, se constrói uma nova família e traz essa disfunção já com os papéis todos trocados, né? Então, se eu já venho mãe dos meus irmãos, então quando vem os meus filhos, né, desse relacionamento atual, vai ter uma rivalidade, porque esses irmãos que são filhos no psiquismo, né, ele vai rivalizar com os sobrinhos e os sobrinhos não vão entender, não vão ter o lugar. E há também uma rivalidade com a própria mãe, que quem deu a vida é ela, né, ela que deu a vida e ela reivindica os filhos dela. Mas entendem que quando um filho faz isso, né, que se torna, se sente pai e mãe responsável dos próprios irmãos, ele faz por amor ao pai e à mãe, né? Então esse amor a gente chama assim de amor cego, amor infantil, amor que quer sempre salvar o sistema. Digamos uma parede, quando tiver um tijolinho faltando, a tendência é o mais novo dos integrantes ir lá e ocupar o lugar daquele tijolinho faltando. E com isso causa desordem. E essa pessoa que sai do seu lugar, ela acaba tendo uma bagagem, como a gente diz, né? Digamos que ela tem as malas dela, né? Muito pesadas, porque ela não carrega só a sua malinha para viagem, ela carrega a mala de muitos, né? Então, quando numa constelação é feito, a constelação tem esse olhar de colocar o amor em ordem. Então vai colocar pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho por ordem de chegada, né? Neto no lugar de neto, tio no lugar de tio e assim cunhado no lugar de cunhado. Isso, exatamente. E marido no lugar de marido, né? Esposa no lugar de esposa. E algo, já que a gente está falando de relacionamento, que é bem importante a gente frisar, é que o relacionamento de casal, ele é precedente a ser pais. Por isso que é tão importante o casal, no momento que se torna pai e mãe, no que organizar, né, a chegada desse novo integrante da família, que é o filho, poder voltar para o relacionamento, porque é desse amor de casal que a família é constituída.
Então isso é importante, e os filhos, eles se sentem muito amados e a família se fortalece no amor do casal. Então, percebam que o relacionamento de casal tem a função de homem e mulher e também a função de pai e mãe, mas o relacionamento precede, é anterior, ele vem primeiro, e se vem primeiro precisa ser respeitado dentro do sistema na ordem, né? Então é bem importante. E o Bert mesmo dizia, né, quando o relacionamento de casal tá bem, tá fortalecido, equilíbrio, os filhos vão estar bem. Os filhos vão estar bem e eles vão ter estrutura e raiz para poder ir saudável e formar a nova família dentro do novo sistema que se estabelece. E a tendência é termos sistemas familiares mais saudáveis, leves e felizes. Isso, exatamente. É importante, assim, né, Júlia, olhar o quanto que é dessa forma que as famílias são constituídas, né? E que quando a gente consegue entender isso, fica tão claro, né? E que também é importante a gente frisar que não há relacionamento perfeito, né? Aquela idealização de um relacionamento perfeito, que não há problemas, é fantasioso da nossa criança. Sim, e contos também de fadas, né? Contos de fada da nossa adolescente. Então tem relacionamentos reais que sim vão passar por situações reais dentro de desafios dentro que vão precisar muitas vezes se reinventar, né? Porque trazemos traumas e problemas da nossa vida, né? No sentido de vida mesmo, né? Para serem resolvidos. Relacionamentos reais, mas que podem ser muito bons, né? Saudáveis. Não algo perfeito, porque o perfeito não existe aqui na Terra. Não existe, é ilusão. E se você começar, no caso, um relacionamento pensando que vai ser lindo, maravilhoso, uma fantasia, perfeito, tende à frustração. Tende à frustração, exatamente. Tende à frustração, né? Então, relacionamentos reais, né, podem ser saudáveis, né, mas que vão ter situações desafiadoras ao longo de toda a vida, né, de toda a vida. É assim. Né? Basta estar sempre disposto ao olhar, a muitas vezes renovar o contrato da relação, porque às vezes no passar dos anos nós não somos mais os mesmos que eram, não pensamos já diferentes do que era um ano atrás. Exato. E no decorrer das relações as pessoas vão mudando, vão mudando, e daí por vezes é muito importante renovar os contratos. Sentar e conversar, né? Porque assim como você precisa aprender a ser pai de um bebê, você vai precisar aprender a ser pai de um adolescente, precisam ter novos acordos, precisam se reinventar. Assim como também a nova fase, né, que muitos casais começam a viver depois da saída dos filhos de casa. Eles precisam novamente se reinventar como casal para poder ter novos planos agora que os filhos saem para a vida e vão fazer as suas próprias famílias. O casal também precisa, nessa nova fase, se reinventar como casal, né? Então, esse reinventar ao longo da história de vida do casal é muito importante. E os acordos sendo respeitados, né? Para que o relacionamento possa ser leve, né? E tranquilo e ter bastante paz dentro das relações, né, Júlia? Vou tocar num ponto do se reinventar. O que pode vir a acontecer quando o casal, no momento que o filho chega a sair de casa? Por vezes também, quando não tá estruturado, quando o relacionamento tá, né? O filho tende a ficar vira um filho parental. Sim. Né? Que a gente chama na sistêmica. Não conseguir ir pra vida. Ele se sabota, digamos, nas áreas da vida, trabalho, relacionamento afetivo, né? E acaba voltando ali por amor aos pais, porque não percebe que essa relação está fortalecida, né? Ele, por amor, acaba se sabotando na vida para ficar a assegurar com as mãozinhas o relacionamento de casal, que cabe a responsabilidade ao casal e não aos filhos. Né? É muito bem colocado, gente. Eu acho bem importante frisar, porque por vezes isso pode ocorrer quando o relacionamento de casal não está saudável. Isso. Que depende dos filhos para manter o homem e a mulher juntos.
Isso, é bem importante. E acontece bastante também, né? Acontece bastante. Nós, pelo menos no meu trabalho, aparece bastante essa questão no campo, né? Quando a gente constela, né? Aparece bastante que tem essa questão, essa dinâmica, né? Que o filho tá ali ainda se sabotando na vida, em vez de cuidar da própria vida, ele tá ali. Ele acaba olhando para trás, né? Como a gente diz dentro das constelações, o filho, ao invés de olhar para a vida e realizar os seus sonhos, seus objetivos, né? Tanto dentro da parte profissional quanto do relacionamento, ele acaba olhando para trás, né? E isso fica pesado e ele acaba assumindo um papel que não é dele, né? Em relação ao relacionamento dos pais, mas entendendo novamente que é importante explicar que ele faz isso por amor, não o amor do adulto que deseja ir para a vida, mas sim o amor da criança, né? Um amor infantil, sempre, né? Da criança, bem infantil, amor cego. Isso. Então, para finalizar o programa de hoje, né? Eu gostaria muito de te agradecer novamente. Eu que agradeço, Júlia, por ter aceito meu convite. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida que tenham, escrevam, compartilhem conosco nas redes sociais, que eu faço questão de esclarecer. Um beijo e até o próximo programa.